Hoje, hoje a gente vai falar de africanos que escravizaram africanos, né? A verdade sem romance. Isso é um assunto que sempre gera desconforto. Tem gente que evita, tem gente que distorce, tem gente que usa isso como desculpa para negar o racismo. Hoje a gente não vai fazer nenhuma dessas coisas. Hoje a gente vai falar de verdade, sem romance, sem vitimismo, mas também sem usar a história como arma contra o povo negro. Não, não é isso. Porque maturidade histórica é isso, olhar para os fatos sem medo e sem manipulação. Então, vamos começar do começo. Sim, existiram africanos que escravizaram africanos. Mas parar nessa frase também é enganar. E é exatamente isso que muita gente faz, né? Antes da chegada dos europeus, a África não era um país, não era um povo só, não era uma comunidade única. A África sempre foi um continente extremamente diverso, com centenas de povos, reinos, impérios e nações diferentes. Havia alianças, havia comércio, havia guerras, assim como havia na Europa, né? Assim como havia na Ásia, assim como havia em qualquer lugar do mundo. E, e em guerras, prisioneiros, né? Prisioneiros eram feitos. Isso não era exclusividade africana. Isso aconteceu na história inteira da humanidade. Agora aqui vem um ponto que quase ninguém nunca explica direito. A escravidão praticada dentro da África não era uma escravidão racial. Ela não era baseada na cor da pele. Ela não era baseada na ideia de que um povo era biologicamente inferior. Ela não tinha como objetivo apagar completamente a identidade das pessoas. Em muitos contextos africanos, o prisioneiro podia casar, podia ter filhos livres, podia ganhar terras, podia mudar de status social, podia ser integrado à comunidade. Isso não faz essa prática ser correta, né? Mas faz ela ser diferente. E diferença histórica importa. Agora vamos para o ponto de ruptura. Quando os europeus chegam à África, eles não inventam a escravidão, mas eles fazem algo que muda tudo. Eles transformam a escravidão em mercadoria global. Então eles criam um sistema baseado em lucro, em escala industrial, transporte transatlântico, desumanização total e morte sistemática. E é aqui que nasce a escravidão como a gente conhece hoje, né? Alguns reinos africanos, pressionados, ameaçados ou seduzidos pelo comércio europeu, passam a participar desse sistema, trocam prisioneiros de guerra por armas, pólvora, tecidos, objetos de prestígio, vantagens políticas contra reinos rivais. Isso aconteceu. Negar isso é mentir. Mas agora presta atenção nisso aqui. Esses reinos não criaram o sistema. Eles não controlavam o mercado global. Eles não criaram a ideologia racial que sustentou a escravidão. Quem criou isso foi a Europa, né? Outro ponto que quase nunca é falado. Muitos africanos não sabiam o destino real dessas pessoas. Eles não tinham noção dos navios negreiros, da travessia desumana, da escravidão vitalícia, da separação das famílias, do apagamento completo de identidade. O que estava acontecendo do outro lado do oceano era invisível para eles. Eles não conseguiam enxergar. Eles não sabiam o que estava acontecendo, porque os que iam não voltavam nunca mais. O horror real só foi entendido depois, quando o sistema já estava gigantesco. Agora vamos falar de algo muito importante. O racismo moderno não nasce na África. A ideia de que negros são inferiores, negros são amaldiçoados, negros nasceram para servir, isso é construção europeia. Isso foi criado
para justificar economicamente a escravidão. Antes disso, não existia raça negra como conceito global. Existiam povos, nações, culturas. E aqui entra uma grande manipulação moderna. Muita gente usa a frase africanos escravizaram africanos para tentar dizer, então ninguém deve nada, então não existe dívida histórica, então racismo não tem culpado. Isso é mentira. Responsabilidade histórica não se mede por quem participou pontualmente, mas por quem criou, expandiu, lucrou e sustentou o sistema por séculos. E nesse ponto a responsabilidade europeia é incontestável. Dizer a verdade completa não enfraquece a luta antirracista, pelo contrário, ela fortalece porque tira o debate da emoção rasa e leva para a consciência histórica, né? Agora vamos encarar outra verdade difícil. A escravidão atlântica destruiu a África. Ela gerou guerras constantes, instabilidade política, dependência econômica, colapso social, atraso estrutural, ou seja, mesmo os reinos africanos que participaram acabaram sendo vítimas do próprio sistema que ajudaram a alimentar. Isso também é história. Então, quando alguém joga essa frase como provocação, como se fosse um argumento final, o que essa pessoa está fazendo é simplesmente simplificar algo extremamente complexo. É uma história como arma ideológica. E história não é slogan, história é um processo, né? A verdade sem romance é essa. Sim, houve africanos envolvidos no tráfico de escravos, mas a escravidão racial moderna foi um projeto europeu, com lógica europeia, com lucro europeu e consequências que o mundo carrega até hoje. Isso não é opinião, é fato histórico. Entender isso não é culpar indivíduos do passado, é entender estruturas, porque estruturas não morrem sozinhas. Elas deixam heranças, né? Elas deixam herdeiros. E o Brasil é uma dessas heranças. Se a gente quer discutir racismo com seriedade, a gente precisa sair das frases prontas e encarar a história inteira, sem romance, sem mentira e sem medo, porque só a verdade liberta, né? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que se inscreva no canal. Se você tenha gostado do vídeo, deixe o seu like, o seu comentário para me ajudar. Muito obrigado e até o próximo vídeo.